Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de empreendedorismo, né? Uma aula que nós combinamos durante a semana para que vocês pudessem participar, né? Pudessem tirar as dúvidas, uma aula mais prática, né? Sejam bem-vindos, Marcos, Sara, Laís, obrigado pela presença de vocês, tá? Bom, como vocês já devem saber, né? Eu me apresentei para vocês durante a semana. A gente iniciou esse primeiro contato domingo passado, né? Eu já fui inserindo vocês no grupo, alguns com uma certa desconfiança, né? Mas que bom que vocês confiaram, né? Estão aqui presentes na nossa aula, tá? O curso de empreendedorismo é um curso fornecido pela Rede Tego, né? Eu acredito que a maioria dos alunos sejam de Anápolis ou de regiões próximas, né? E é uma grande felicidade estar aqui compartilhando um pouco, né, da minha experiência trabalhando com empreendedorismo, com marketing digital também, né. Eu sou da área de informática, né, eu sou da área de tecnologia, né, e recentemente eu estou trabalhando nesse ramo também com marketing e empreendedorismo, tá. Eu sou microempreendedor, né, eu tenho uma empresa de consultoria técnica na área de informática, né, na área de marketing digital também, né, então eu venho na aula de hoje compartilhar um pouco da minha experiência, né, e compartilhar um pouco das ferramentas, né, porque nós como empreendedores, nós na área que atuamos na área de marketing digital, nós precisamos também ter uma noção de ferramental tecnológico, né, e a intenção é justamente essa, mostrar para vocês hoje, né, ao longo das 4 aulas que nós vamos ter ao longo desse mês, né, em cada sexta eu mostrar para vocês uma ferramenta diferente. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o Canva, né, o que é o Canva, né? Isso aí eu vou entrar em mais detalhes com vocês, né? A gente vai trabalhar com ferramenta de blog, a gente vai trabalhar com ferramenta de construção de website, né? A gente vai falar sobre redes sociais, quanto é importante, né, o nosso produto ou o nosso serviço, né, ou até mesmo a nossa consultoria em algum tipo de serviço, estar ali dentro das redes sociais, estar ali sendo divulgado constantemente, a forma correta como nós divulgamos, né? E aí a intenção é justamente essa, compartilhar um pouco desse conhecimento, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou mostrar para vocês primeiro a nossa plataforma, né? Falar da importância de vocês estarem diariamente acessando, nem que seja 1 hora, né, por dia, 30 minutos, reserve esse tempo para que você possa acessar a plataforma, verificar os arquivos da semana, né, são 4 semanas que nós vamos ter. Então, a cada semana tem um planejamento, né, tem um material para que você possa fazer a leitura e também tem uma atividade. Eu acho que eu já comentei com vocês, inclusive, sobre a nossa atividade do dia, né, dessa semana. Tá? Então, para quem ainda tem dúvida, né, apesar de poucas pessoas estarem aqui na nossa reunião de hoje, mas como ela está sendo gravada, né, estou colocando aqui para que ela seja gravada e que para que os nossos colegas possam acessar essa matéria, esse conteúdo posteriormente, tá? Então, falar da importância de acesso diário na nossa plataforma de estudos, né? Para quem ainda está com alguma dificuldade de acesso, eu recebi muitas dúvidas, né? Com relação ao acesso, se vocês tiverem, já aproveitem esse momento para perguntar, né? Também qualquer dúvida que eu for articulando com vocês, que eu for comentando, também pode me interromper, pode me perguntar, tá? Ou participar pelo chat de texto, caso você tenha vergonha, né? Pode participar tranquilamente pelo nosso chat de texto, aqui do lado direito, né, da nossa tela. Você clicando aqui em chat, né, você consegue digitar aí qualquer dúvida que você tenha, né, qualquer pergunta que você tenha a fazer aí durante a nossa reunião de hoje, ok? Voltando aqui para a nossa plataforma, então, muitas pessoas ainda estavam com dificuldade de acesso,
né? E é uma plataforma que pode ser acessada tanto pelo celular como pelo computador, né? Então, o acesso, conforme eu tinha passado para vocês, vocês vão colocar o CPF de vocês, né? Sem ponto, sem traço, né? E em seguida da senha padrão, que é aluno@123, né? O A sendo maiúsculo, não é o seu nome, é realmente a senha aluno com A maiúsculo, @123, ok? Depois que acessou a plataforma, você vai ter acesso, né, aos informativos que a Rede Tego fornece diariamente, né? Mas aonde que você vai achar o seu curso? Aqui na opção Minhas Inscrições, e aqui você vai ter acesso aos cursos na qual você se matriculou, no caso, nosso empreendedorismo, né? Você vai clicar em empreendedorismo, ok? Aqui tem um vídeo falando sobre o curso de empreendedorismo, né? Tem o plano de curso que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, o cronograma também, né? Falando sobre as 4 semanas. E aí, logo no início da semana, eu já pedi para que vocês participassem desse fórum aqui, tá? Inclusive, entre hoje e amanhã, eu vou estar respondendo cada um de vocês, dando feedback particular, né? Para que nós possamos ter uma maior interação, né? Eu possa conhecer vocês e poder tentar ajudar também nesse processo. Muitos têm realmente um plano de negócios em mente, né? Tem um empreendimento que quer colocar em prática, ainda mais nesse tempo de pandemia. Eu estou aqui realmente para tentar ajudar vocês ao máximo, né? Então, aqui a gente tem esse fórum, né? Fórum não, né? O Apresente-se, né? Que eu tanto comentei com vocês, algumas pessoas ainda tinham dificuldade para acessar. Vai ter aqui o tópico com o meu nome, né? O nome do tutor e o nome do fórum. Apresente-se, queremos conhecer você, né? Então, tem 13 respostas até o momento. Para você abrir esse tópico, você tem que clicar, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Provavelmente vai estar aparecendo discutir esse tópico, né? Ou você clica em específico no nome do tópico para vocês. Eu acredito que vai aparecer dessa maneira. Você clica em cima do tópico, automaticamente vai abrir essa tela aqui, né? Com a minha apresentação, né? E aí, você clicando de fato no botão responder, você consegue participar desse fórum, tá? Uma apresentação simples, falando de você, né? Para que eu possa conhecer um pouco mais. Eu fiz um modelo aqui, caso você queira seguir o modelo, você fique à vontade, e aí você preenche da maneira que você sentir à vontade, tá? Voltando lá no curso, então, aqui nós temos o plantão de dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso de empreendedorismo, né? Basta vocês clicarem lá no plantão de dúvidas e registrarem qualquer tipo de dúvida relacionada ao material, né? As atividades que forem sendo lançadas, vocês podem colocar por aqui. Também sintam-se à vontade para colocar lá no nosso grupo de WhatsApp e também de mandar mensagem no privado, ok? Estou à disposição de vocês. Voltando, mostrando assim as ferramentas, né, da plataforma. Aqui nós temos uma biblioteca de empreendedorismo, né? Ao longo da aula de hoje, né? Eu vou estar trabalhando alguns materiais com vocês e vou colocar aqui também, tá? Vou compartilhar depois lá no grupo nosso de WhatsApp também. E é interessante aqui a gente tem alguns materiais, né? Que é bem interessante vocês pegarem, darem uma lida também, né? Para enriquecer ainda mais o conteúdo, tá? Ok, então nós temos a biblioteca, nós já vimos o plantão de dúvidas, a primeira etapa do apresente-se, né? Nós temos o nosso caderno didático da semana, okay? Então você pode clicar com o botão direito, por exemplo,
e abrir ele em uma outra guia, né, para ele não fechar essa janela aqui. Então, aqui abrir uma outra guia, a gente tem acesso ao conteúdo da nossa semana, né? Então, é necessário que vocês tivessem feito a leitura, né, ou para quem não teve tempo ainda, faça a leitura desse material, tá? É importante para que vocês possam participar aí da primeira atividade avaliativa. No final desse material tem um conteúdo muito interessante, né, que é como se fosse um questionário para verificar qual que é o nível de empreendedor que você tem, né, conforme a sua personalidade. Então, você vai respondendo, né, essas perguntas, tá? E no final aqui a gente tem um resultado, né? Por exemplo, o pessoal que respondeu somente a letra A, né, tem um perfil de ser empreendedor nato, né? Aí depois, letra B, né, empreendedor idealista, empreendedor fiel assim. Então, tem vários perfis e várias características, né? O tema dessa semana vai remeter justamente a esse tema, né? Os perfis, as características de um empreendedor, ok? Então, você pode responder depois, tá? Não tem obrigatoriedade de estar respondendo esse questionário, mas é importante você ver que tipo de perfil você de repente se encaixa, né? O que você pode fazer para aperfeiçoar as suas características, né? E aí você faz aí depois quando você tiver um tempinho, tá? Ok. Voltando aqui na plataforma. E aí a gente tem, então, o link da nossa aula, né? Que é aquele mesmo link que eu coloquei lá no grupo de WhatsApp para vocês acessarem o Google Meet no dia de hoje. E aí, posteriormente, eu vou deixar o vídeo do YouTube também, né? Porque eu estou gravando a aula, eu vou subir ele para o YouTube. E assim que a gente encerrar a nossa aula de hoje, todos vão ter acesso a esse conteúdo, ok? E aí, por fim, a gente tem o fórum de discussão, né? O fórum de discussão aí, a gente tem 5 participações até o momento, né? Participem, tá? Cada semana a gente vai ter um fórum de discussão diferente, tá? Inclusive, da segunda semana eu vou dar uma reformulada ainda, para que nós possamos colocar algo mais prático, né? Além de ser algo opinativo, algo que precise da participação e descrição de vocês também, eu vou colocar algo mais prático, né? Para que vocês possam colocar aí em prática, por exemplo, os conhecimentos que eu vou passar para vocês hoje, ok? Então, só comentando com vocês, né? Olá, alunos, nessa parte introdutória, estudamos sobre os conceitos de empreendedorismo e as características que compõem o perfil empreendedor, tendo como base o que foi abordado sobre empreendedorismo e o perfil empreendedor, descreva com suas palavras quais são as características de um empreendedor. Tá? Então, lá tem várias, você pode citá-las falando com suas palavras, né? E comente de forma resumida alguma experiência sua como empreendedor, tá? Dentro da sua família, dentro da sua vivência, né? Dentro da sua comunidade, alguma experiência interessante que você presenciou de empreendedorismo, né? E comente sobre alguma ou algumas características que, de repente, dessas citadas no material, você sentiu que o seu perfil possui, né? Então, você pode comentar sobre uma ou duas no máximo aí, né? E comentar mais sobre a sua personalidade, o seu perfil empreendedor. Tá? Então, o objetivo da atividade é levar um pouco mais além daquela questão do apresente-se, né? Eu quero conhecer mais vocês, eu quero, de repente... não tem problema, pode ser que tenha algumas pessoas que, de repente, estão iniciando o curso para, de repente, ter uma ideia do que pode fazer futuramente, mas tem pessoas também que já estão empreendendo, né? Já estão divulgando seus produtos, já estão divulgando seus serviços, né? Então, eu quero conhecer um pouco mais para tentar trazer nas próximas aulas algo diretamente ligado, né, a cada perfil de vocês, né, trazer assuntos que podem fazer a diferença para vocês, tá? Registre sua participação em nosso fórum de discussão e qualquer dúvida envie uma mensagem ao tutor do curso, né? Aí você, da mesma maneira, clica no botão responder, né? Ao clicar em responder,
você tem acesso aqui dentro da própria plataforma, né? Você pode escrever aqui, né, a sua resposta. E no final, você clica para enviar mensagem ao fórum, ok? Lembrando que é uma atividade avaliativa, vale pontos, né? A gente tem uma totalidade de 100, então cada semana aí é contabilizada uma pontuação para que você possa obter o certificado, né? No final do curso você recebe o certificado de 100 horas do curso de empreendedorismo, né? E aí é uma das formas de avaliar vocês essa pela plataforma, ok? Voltando a falar do nosso plano de curso, que está aqui na nossa plataforma, né? Plano de curso, é onde vocês têm acesso também a essa informação, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ok. Então, como eu havia comentado, são 4 semanas, né? Primeira semana que é essa, que praticamente se encerra no domingo, né? E com a aula de hoje também, fala sobre o perfil empreendedor, né? As características, né? O conceito de empreendedorismo. E a segunda semana já começa a se tornar mais prático, né? Você começa a colocar suas ideias, né? Ou o seu empreendimento realmente lá em ação, né? Começa-se a gerar um modelo de negócios, né? Você começa a levantar perfis do seu negócio, o que você pode, de repente, empreender dentro desse negócio, né? O que você vai precisar para poder colocar a sua ideia, né? O seu planejamento em ação. E aqui, de fato, a gente tem aquela ideia, né? Aquele levantamento inicial concluído em um plano de negócios, né? O que é um plano de negócios? É você colocar todas as suas ideias, né? Aquilo que eu tenho na minha cabeça de como idealizar um produto ou um serviço, eu de fato coloco no papel, coloco todos os objetivos, todas as estratégias, toda a parte financeira que de repente eu vou precisar para poder fazer esse empreendimento, né? Então aqui você começa de fato a fazer um planejamento, né? O plano de negócios é um planejamento. E aí na última semana a gente vem algumas questões sobre o que é uma empresa, né? Eu vou mostrar para vocês como, de repente, quem não é ainda um microempreendedor, as vantagens que se tem de ser um microempreendedor, né, e de que forma você pode formalizar isso aí de uma forma concreta, né? Quais são os órgãos que você tem que se registrar para poder colocar a sua empresa, né, o seu empreendimento aí de forma legalizada, né? É simples, né, pessoal, você legalizar hoje, ser microempreendedor, as leis de abertura para microcréditos e microempresas no Brasil, nesses últimos 8 anos, eu diria, né, facilitou muito, tá, pessoal? Então, é muito fácil você abrir uma empresa. O que é difícil é você manter, né, e cada vez mais evoluir. Isso que é o complicado, né? Mas hoje você consegue sair aí com o CNPJ em questão de minutos, né? Hoje você tem lá o site do governo federal que você consegue cadastrar e ser um MEI, né? Que é um microempreendedor individual com muita facilidade, né? A posterior é você conseguir nos órgãos municipais, como a prefeitura, por exemplo, né? Mas não é nada burocrático, tá, pessoal? Como, por exemplo, abrir uma empresa de porte maior, né? O microempreendedor hoje está bem mais fácil o acesso a você conseguir ser um microempreendedor, ok? Então, são 4 semanas, cada semana a gente vai debater, né, sobre um assunto diferente, tá? Perfil empreendedor, modelo e geração de negócios, plano de negócios e o que é uma empresa, ok? Ao final, então, a gente tem concluído as 100 horas, né? Durante a semana, igual eu comentei para vocês lá no nosso grupo,
nós não temos aula todos os dias, nós temos aula somente às sextas-feiras, né? A gente vai combinar toda sexta-feira da gente ter esse encontro aqui pelo Google Meet, para a gente debater sobre o assunto do dia. Então, durante a semana, cabe a vocês se organizarem com relação à leitura do material e com relação a fazer o exercício proposto que está lá dentro do fórum de discussão, né? Então, nessa semana já está aberto esse fórum de discussão. Na semana 2 também, quando se iniciar, e na segunda-feira também vai estar aberto aí para que vocês possam participar do fórum de discussão, tá? Ainda não, eu não coloquei nada no fórum de discussão da semana 2, porque a semana 1 ainda está vigente, tá? Eu não sei nem se, inclusive, o caderno didático vai estar ativo para vocês, tá? Mas o material em si, ele vai estar aberto e disponibilizado para vocês a cada semana, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar um material com vocês, um material do Alex Vargas, né? Não sei se vocês já leram esse material ou se vocês já tiveram acesso a ele, né? Vou recomendar que vocês façam uma leitura aí diária, né? Tira uns 10 minutinhos no máximo, leia cada capítulo, leia cada trecho de um capítulo, para que vocês possam entender esse mundo digital, né? Esse mundo empreendedor aí, as ferramentas que ele cita aqui, as dicas que ele dá é muito importante. É um dos materiais mais vendidos hoje, né, na plataforma digital. 152 estratégias para começar do zero o seu negócio online no marketing digital, né? O empreendedor, ele precisa também conhecer de marketing digital, tá? Isso é meio que um assunto ligado ao outro, não tem como, né? Eu vou colocar para vocês. Não, Marcos, esse material não tem na biblioteca, eu vou colocar para vocês lá, né? E, inclusive, eu vou compartilhar com vocês lá até no nosso chat, no nosso grupo de WhatsApp, para quem quiser já acompanhar comigo essa leitura inicial, né? Esse bate-papo inicial, já poder ter acesso também no computador aí também, tá? Deixa eu só pegar aqui o arquivo. Pronto, já está lá no nosso grupo, tá? Material que está sendo utilizado para discussão em nossa aula de hoje, ok? Então, voltando aqui, né, o Alex Vargas, ele comenta muito sobre as estratégias diárias, né? Então, aqui no sumário, a gente tem, por exemplo, estratégias para a nossa mentalidade. Essa primeira parte é muito importante, que fala muito sobre a questão do perfil empreendedor, né? A questão da empregabilidade, né? De você ser empreendedor. Produtividade, né? O início do seu negócio online. Estratégias para sua marca e posicionamento, né? Aí tem estratégias para afiliados, vou passar para vocês também uma plataforma muito interessante para venda de produtos de terceiros, né? Então, você pode começar, assim, um empreendimento seu, mesmo você não tendo um produto ou serviço seu, propriamente dito, você pode começar, sim, a vender produtos de terceiros, né? Estratégias para vender produtos digitais, estratégias para gerar tráfego, né? Estratégias de SEO, né? Eu vou comentar mais para frente o que seria SEO, né? Estratégias de e-mail marketing, blogs, Facebook, YouTube, Instagram, ok? Então, com a ferramenta que eu vou passar para hoje, que hoje para vocês, que é o Canva, né? O Canva, ele é um software que ele é chamado aí
no mundo digital, né? É um programa para não designers, né? É um programa que facilita muito o nosso dia a dia, né? Principalmente para nós, empreendedores, que temos que ter um tempo maior dedicado às vendas, dedicado à divulgação dos produtos, e que, de repente, nós não tenhamos tanto conhecimento técnico na área de informática, ou até mesmo a manusear um software de edição gráfica, né, de edição de vetores, ou seja, você, de repente, não tem tanta habilidade para fazer um cartão de visitas, você, de repente, não tem tanta habilidade para fazer um panfleto, um banner, de divulgação, de propaganda, né? E a gente sabe que essa parte de design, ela hoje em dia, ela nem tanto mais é para impressão, né? Ela mais vai para o mundo digital. Você precisa divulgar isso aí no Facebook, você precisa divulgar isso aí no Instagram, enfim, em algum meio onde você possa encontrar de fato os seus clientes, né? Hoje a gente não tem mais só o Instagram. Hoje a gente está vendo que o negócio vai estar indo mais para o TikTok, né? Entre outros entre outras redes sociais aí de vídeos, né? Então, a gente tem que sim estar no maior número possível de plataformas onde os nossos clientes vão estar, né? Então, de repente, quem tem o hábito de utilizar o WhatsApp, por que não utilizar do recurso do seu status, colocar as fotos do seu produto, do seu serviço, né? Então, é a gente conhecer realmente que existe um leque de possibilidades enorme e que nós precisamos sim ser vistos, nós precisamos ser reconhecidos pelos nossos clientes, né? Então, a ideia é justamente essa, compartilhar essas ideias com vocês, tá? Então, em cada estratégia aqui, ele vai comentando as dicas dele, pessoal, né? Ele comenta como ele conseguiu chegar até esse patamar, né? De vender produtos digitais, etc., né? E que, principalmente, quando ele fala muito de blogs, Facebook, YouTube, Instagram, é um conteúdo muito interessante. Então, seleciona um dia, pega um desses capítulos, né, vai lendo mais a fundo, vai tentando praticar, tá? E qualquer dúvida também, eu estou aberto aí a dúvidas também, tá bom? Começar também a falar sobre, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes um roteiro que eu elaborei para vocês de como vocês vão aprimorar o estudo de vocês em empreendedorismo, tá? Então, eu selecionei, por exemplo, aulas que vocês podem assistir de forma complementar durante a semana, tá? Eu já lecionei o curso de marketing digital de 200 horas, né? E o curso de design gráfico também, onde nesses dois cursos a gente pegou muito essas questões de empreendedorismo, essas questões de marketing, para que realmente as pessoas pudessem aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em um plano de negócios, né? Onde os meus alunos, muitos deles, aplicaram um plano de negócios efetivamente com o seu produto. Então, teve um pessoal que tinha uma marca própria de roupas, né? Tinha outro pessoal que, de repente, trabalhou com consultoria na parte de design gráfico, ou seja, criação de cartão digital, panfleto, etc. Gerência de redes sociais, né? Então, teve ideias muito boas em que os alunos, depois do curso, conseguiram aplicar. E aqui eu separei um roteiro, né, como atividade complementar, não é obrigatório, mas é uma sugestão que eu passo para vocês. Esse tempo nosso aqui, sexta-feira, ele é curto, né, ele, infelizmente, é pouco para que a gente possa, de fato, estar com vocês 100%, né? Então, eu passo como material complementar, eu tenho um canal no YouTube, né, onde eu posto basicamente todas as aulas que eu tenho dos cursos eu posto lá, e marketing digital e design são áreas importantes que vocês têm que ter conhecimento, né, pessoal? Tem que ter, não tem jeito. Hoje um perfil empreendedor ele precisa estar apto aos novos desafios, às novas realidades que esse cenário digital hoje apresenta, tá? Então, lá eu separei desde a criação da logomarca, né, que muitos na aula de hoje vão ter
essa definição. Nossa, que tipo de produto ou serviço eu posso trabalhar? Como que eu posso trabalhar uma logomarca da minha consultoria, da minha empresa, por exemplo? Pessoal que tem empresa já, né, e de repente não tem uma logomarca, uma ideia construída, de que forma eu posso fazer isso? Aí esse roteiro eu vou passar para vocês lá no nosso grupo, posteriormente, né, todo organizado. E aí, se vocês se sentirem interessados, eu tenho o meu canal aqui no YouTube, né, que é o Interativo Informática. Na página inicial, tem cursos lá na área de informática básica, tem cursos na área de Excel, tá? E aí eu tenho na área de vídeos, né, eu tenho a área de playlist também, eu tenho os vídeos que foram categorizados como marketing digital e a parte de design gráfico, tá? Então, o pessoal de empreendedorismo pode consultar à vontade aqui a área de marketing digital, a área de design gráfico para complementar as informações, tá? Sintam-se à vontade para que vocês possam visitar e assistir os vídeos, e à medida que vocês forem tendo dúvidas sobre algum assunto, também podem me consultar, ok? Vou até deixar aqui no nosso chat de texto. Esse é o link para o meu canal, ok? Tem tudo lá praticamente que nós vamos inicialmente comentar na aula de hoje e posteriormente como material complementar para que vocês se aprofundem, né, na ideia. Eu quero trabalhar com um blog para poder divulgar, sei lá, eu sou o revendedor da Boticário, da Jequiti, quero utilizar o blog como uma ferramenta para divulgação de revenda dos meus produtos, né? Tem gente que vende chá, emagrecedor. Então, por detrás da venda, né, pessoal, a gente sabe que hoje, no mundo digital, a gente precisa gerar conteúdo, né? Não é só simplesmente colocar as fotos do produto lá e colocar o preço, nada disso. Você precisa, de fato, ser um especialista naquele assunto, né? Então, por exemplo, eu trabalho com revenda também de peças em informática, de serviços em informática, né? Quando eu vou atender um cliente, eu preciso ser um especialista, eu preciso ter conhecimento no assunto. E é esse diferencial que está realmente faltando nas pessoas empreendedoras de hoje em dia, né? Realmente você ser especialista naquilo que você conceitua, naquilo que você está vendendo. Então, eu preciso fazer com que as pessoas me conheçam, né? Me conheçam de fato. Estou lá vendendo um chá emagrecedor, mas por detrás do chá emagrecedor, até que aquela pessoa sinta-se interessada em comprar o seu produto, ela precisa saber características daquele produto. Ela precisa saber, de repente, se tem algum sintoma para um determinado tipo de chá, né? Que tipo de alimentação ela deve ter ao utilizar aquele chá. Então, existe todo um pré-conhecimento que o seu cliente, né, e tem perfis de clientes também que você precisa trabalhar de forma diferente, né? Então, lá na primeira parte da apostila de vocês, né, traz uma pequena introdução, né, lá logo na página 4. A palavra empreendedorismo é vista em todos os segmentos do mercado produtivo, significa uma forma de pensar e agir. Segundo o dicionário online da língua portuguesa, empreender significa conseguir ou tentar fazer algo muito difícil. Tá? Realmente está meio que dentro da nossa cultura, né, enraizado aquela questão de você ter aquela obrigatoriedade para que você esteja de fato no mercado de trabalho, você precisa estar com carteira assinada, precisa ser CLT e etc. Né? E as pessoas vão se acomodando com o tempo nesse quesito. Né? Eu estou lá mensalmente ganhando um valor X, estou satisfeito, né, entre aspas, satisfeito. E muitos não crescem profissionalmente ou não desenvolvem aquele perfil empreendedor que possui, né? Que é justamente essa parte, essa questão que o Alex Vargas traz justamente aqui nas estratégias para a mentalidade, né? Ele traz uma parte muito, muito interessante falando sobre o empregado e o empreendedor. Né? Você mudou, sua vida agora é outra.
você não é mais empregado, né? O problema é que o empregado já tem toda uma estrutura de trabalho, né? Como eu falei, está contente com o valor mensal que ganha, de repente não precisa se esforçar muito para ganhar aquele valor mensal, já está garantido, né? De repente pessoas que não precisam cumprir metas para poder chegar ao trabalho, não é o caso de vendedores, né? Mas estou falando no geral, né? As pessoas têm aquele valor X e de repente não tem que cumprir muitas metas para que seja beneficiado, compensado no final do mês com aquele salário, né? Diferente do empreendedor, né? Trabalhar em uma estrutura pronta e montar sua estrutura são coisas bem diferentes, né? Como empreendedor, você precisa ter a visão de todo o negócio. Você precisa acompanhar vários fatores que podem influenciar o seu negócio. Por exemplo, problemas na economia podem levar o dólar a disparar. E se você usa serviços pagos em dólar, o seu custo fixo pode sofrer algum impacto. Reflita quais diferenças entre ser um empregado e ser um empreendedor, né? De forma geral, na visão do trabalhador, o foco está em receber o salário. Ele não está muito preocupado com o resultado da empresa. Já o empreendedor planeja todas as suas ações, pensando no resultado do negócio e o resultado final. Okay? Também, com relação à mudança de mentalidade, ele fala da questão de clareza, foco e metas, né? O que mais acontece com empreendedores digitais é a constante mudança nos objetivos. Cada hora quer uma coisa, né? A pessoa começa revendendo Boticário, daqui a pouco está revendendo Avon, daqui a pouco está vendendo chá emagrecedor. Eu não estou dizendo que é errado você trabalhar com todas essas linhas de produtos, não. Estou dizendo que você precisa ter mais foco. De repente, você está começando um negócio e não está dando certo. É preciso parar ali e analisar. O que está dando errado aqui nesse negócio? O que eu preciso fazer de diferente? Né? As pessoas muitas vezes acham que não está dando certo isso aqui, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Não, de repente é importante refletir. É compensador? Estou realmente investindo tempo? Estou, de repente, investindo conhecimento, né, para que eu possa levar aquele negócio adiante, né? Decide trabalhar em um nicho, mas poucos dias já muda de ideia. Em um dia está motivado, vem uma pequena dificuldade e já desiste. A pandemia está aí para mostrar para a gente que o verdadeiro empreendedor muda, ele é resiliente, né? Vai falar muito sobre essa palavra, resiliência. O que é resiliência? É a maneira como você tende a encarar as dificuldades, persistir nas dificuldades, né, e conseguir alcançar os objetivos mesmo assim. Né? Você ser persistente, ser resiliente. E para não ter esse comportamento instável, o empreendedor precisa ter clareza, foco e alinhar suas metas. Começa desde a sua carreira acadêmica, né? Muitas pessoas largaram a universidade ou deixaram de terminar os seus estudos, né, por N fatores que de repente a gente não consegue nem mensurar, mas é necessário que você planeje para que você estabeleça, consiga chegar ao seu objetivo. Né? O meu objetivo é ser empreendedor. Ok, mas eu preciso ter uma carreira acadêmica, eu preciso estudar, me preparar para que eu possa ter sucesso nessa área. Essa área ela envolve uma série de riscos, uma série de fatores. Você precisa estar preparado para a tecnologia, você precisa estar preparado para elaborar um bom plano de negócios, para que a sua vida financeira seja saudável, seja estável, né? Então, será que você realmente está preparado para assumir esses riscos, né, como empreendedor? Ou está satisfeito com aquela vida de empregado, né? Precisa a gente mudar a nossa mentalidade. Clareza. Ter clareza é saber que você realmente quer se tornar um empreendedor digital. Quer realmente ter um modelo de negócio para ganhar dinheiro online. Tá? Então, você pode também
Não estou dizendo que, nossa, é algo ruim ser empregado. Não, não é ruim, mas você precisa ter metas mais ambiciosas, você precisa crescer profissionalmente também. E por que não começar com um empreendimento digital, né, ou com o seu empreendimento, com o seu produto, com o seu serviço? Por que não começar em paralelo essa nova tentativa, né, assumir esse novo risco, né? Fala muito da questão do foco, que é o que faz o negócio crescer, né? Tudo que focamos expande. Traçar metas, tanto na área de empreendimento, tanto na sua vida acadêmica, como na sua vida pessoal, profissional. Comece a traçar metas, né? Então, esse ano, minha meta é iniciar o mestrado, por exemplo, né? O que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo de ingressar no mestrado? Eu preciso dissertar mais sobre o meu projeto de pesquisa, eu preciso estudar mais o inglês para poder ter um melhor rendimento no meu teste de inglês, né? Esse ano eu quero continuar o meu empreendimento digital, fazer com que ele alcance um certo patamar ali, onde eu consiga me manter financeiramente estável, né? Então, de repente, eu preciso crescer mais nas redes sociais, né? Eu preciso divulgar mais lá no YouTube os meus vídeos. O que você precisa fazer? Trace metas, comece semanalmente. Aliás, comece a longo prazo, né? Planeje anualmente, depois tente encurtar esses prazos, né, mensalmente, semanalmente, para que você possa ter um controle maior sobre o que está dando certo, né, o que está faltando você fazer aí, né? A geração de valor, que vai cair muito na questão do conteúdo, né? Empreendedores de sucesso são empreendedores que geram valor para os seus clientes, né? Por exemplo, eu como empreendedor, estou falando na voz aí do Alex Vargas, né? Há mais de 15 anos, depois que foquei na geração de um valor gratuito para os meus clientes, meu negócio deu um salto. Né? A gente pensa assim, nossa, eu vou ter que gerar conteúdo gratuito para os meus clientes? Sim, eles ainda não te conhecem, ou de repente não são seus clientes ainda e precisam conhecer melhor o seu produto ou serviço. Né? Então, teve alunos no curso de marketing digital que fizeram durante o curso catálogo, né? Uma moça que fez um catálogo digital muito bonito, falando sobre looks, né? Sobre os vestidos, sobre as roupas, na qual ela forneceu dicas, né? De acessórios, de vestimento, de como a pessoa deve se vestir aí no dia a dia. Então, ela gerou um conteúdo de forma gratuita para aquele público, né, que agregou valor para o cliente e também para a imagem da empresa. Então, a gente também tem que pensar nesse sentido. Não só vender o produto, mas antes da venda. O que envolve esse processo, né? Esse e-book, né, que no caso aqui o Alex Vargas está colocando, que você está lendo, é uma geração de valor para os clientes que, de repente, ele vendeu esse produto. Né? Olha só que frase interessante. A quantidade de dinheiro que você ganha está diretamente ligado à quantidade de valor que você gera. Né? Então, quando você for montar ou revisar seu planejamento, ele deve estar embasado na geração de valor para o seu público online. Você precisa ter uma audiência, mídia digital. Você tem que estar em todas as plataformas. Lembra que eu falei para vocês? A tendência hoje é os clientes estarem no TikTok. Então, eu tenho que planejar, eu tenho que elaborar algo para que eles possam me ver lá no TikTok e possam conhecer o meu produto ou serviço. Né?
O seu retorno financeiro está diretamente ligado à sua geração de valor. As pessoas somente vão conhecer os seus produtos ou serviços se você gerar um conteúdo na qual eles te conheçam, na qual eles sintam interesse, né? Então, a gente precisa entender também as características desse perfil, desse público na qual estou lidando, né? Tempo de pandemia, muito fácil você pegar uma situação na qual você acaba, por muitas vezes, reclamando, né? Nossa, não está tendo oportunidade de emprego, nossa, está ruim para vender, o comércio está fechado, como que eu vou vender? O meu foco lá é trabalhar na 44, vender as roupas, etc. E agora, com o comércio todo fechado, o que eu vou fazer? Eu vou me reinventar, né? Eu vou ter que trabalhar com o que nós temos. O que nós temos? A mídia digital. As principais empresas de lanches, né? Hot dogs espalhados aí pela Goiânia toda. Como que eles sobreviveram nessa pandemia? Né? A gente tem um ano dessa pandemia passado, né? Março completou um ano, a gente tem mais de um ano dessa pandemia. Como que eles sobreviveram até então? Eles foram para as plataformas digitais, eles foram para o iFood, eles foram para uma entrega, delivery, né? Então, de alguma forma, você tem que elaborar para que você fazer um replanejamento para que você possa sobreviver, né? Por exemplo, empresas como a Kodak, né, que era uma empresa que chegou à sua falência praticamente, por quê? Porque ela parou no tempo, né? Por que ela parou no tempo? Porque ela vendia aquelas câmeras antigas, né, que tinham aqueles filmes que você precisava revelar e tinha todo um processo para você revelar aquelas fotos, e hoje nós vivemos em um mundo digital, onde nós temos os smartphones, nós temos os celulares, então, ou seja, nós não podemos parar no tempo, né? Nós temos que procurar sempre inovar, aprimorar, aprender coisas novas, né? Estar aberto a correr riscos, né? E também a aprendizagem constante. Visão positiva de negócios, que eu acabei de comentar, né? O empreendedor é alguém que adota uma visão otimista, que se prepara para vencer, que se coloca como guerreiro para vencer as muitas dificuldades, né? A questão aqui, resiliência e resiliência, né? Resistência e resistência. Sim, duas vezes, porque é muito importante. A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas. Você, como empreendedor, vai lidar com problemas a todo instante, né? Então, tem que estar preparado para isso. Adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Choque, estresse, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. A grande sacada aqui é: dificuldades vão aparecer, né? Porém, você deve estar preparado para isso e agir da melhor forma possível, né? A questão do entre em ação, né? Você planeja, age, verifica, corrige e age novamente. Aqui algo mais interessante desse trecho aqui. A questão do fracasso, né? Na verdade, é um aprendizado para que você não cometa mais esses erros, né? Ok. Então, à medida que vocês forem planejando um tempinho durante essa semana que entra, pega 10 minutinhos, lê cada capítulo desse material. A gente falou bem por cima dessa primeira parte, justamente para trazer essa questão que vocês têm na apostila de vocês, né? E tá aqui. Que é essa introdução, né? Ele fala da questão do conceito de empreendedor, né?
aqui, basicamente, depois que tem aquelas perguntas, né, para saber o seu perfil de empreendedor, fala justamente sobre as características e comportamentos, né, okay, que é o que a gente vai acabar de comentar, e a gente vai passar por essa parte, porque eu quero mostrar a ferramenta Canva, né, que é a ferramenta que eu gostaria que vocês utilizassem de fato, conhecessem ela, fossem trabalhando com ela durante a semana, para a gente trabalhar essa questão, levando em conta que o próximo conteúdo, né, o próximo conteúdo vai falar sobre a geração, né, o modelo de geração de negócio e sobre o plano de negócios. Gostaria muito que vocês fossem pensando algo nesse sentido. Para quem não tem nada em mente, nenhum empreendimento, fosse pensado algo, não precisa você esteja com ele concluído durante o curso ou depois. Pode ser algo futuro, né, e principalmente para quem já tem um negócio, de repente quer estruturar o plano de negócios, ou quer, de repente, trabalhar com o conceito de logomarca, né? Quando a gente tem uma identidade visual, né, muitas empresas ainda surgiram, mas ainda não tem uma identidade visual. O que é uma identidade visual? É uma logomarca com o nome, né, com os objetivos, com a visão do produto ou do serviço. Aí, na identidade visual, a gente tem cartão de visitas digitais, né? Então, a partir desse programa que eu vou mostrar para vocês hoje, que pode, inclusive, ser acessado pelo celular, vocês conseguem ter essa visão aí um pouquinho mais acessível, né? Porque esse programa, ele é de fácil entendimento, ele é um programa, né? O conceito dele é Canva para não designers, né? Ou seja, para as pessoas que não, de repente, não têm uma técnica tão aprimorada na área de design gráfico, mas que conseguem utilizar o programa com muita facilidade, ok? Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode me interromper. É um momento que está tranquilo o entendimento sobre o que eu estou falando com vocês. Tem alguma pergunta? Tem alguém que está acompanhando a nossa aula de hoje e ainda está com dificuldade de acesso à plataforma? É necessário que me informe o quanto antes, né, pessoal? Levando em conta que a gente já passou basicamente mais não, né? Vai completar uma semana agora no domingo, né? Ok, então, não tendo nenhuma dúvida, a gente continua a falar, né, sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Qualquer coisa pode se manifestar aqui pelo chat de texto. Bom, então lá na primeira parte, ele fala sobre esse perfil empreendedor, fala sobre o conceito de empreendedorismo, né? Eu peguei aqui uma relação com o material do Alex Vargas, justamente para a gente levantar mais um pouco desse perfil. Empreendedor e empresário, né? Ainda existe uma dúvida sobre a diferença de empreendedor e empresário. São dois termos que não são sinônimos e geram muita dúvida, né? O curioso é que nem todo empreendedor é empresário, e nem todo empresário é empreendedor. Isso porque cada palavra tem um significado e características distintas. O empresário é a pessoa que é proprietária de uma empresa no ramo de comércio ou indústria e tem como responsabilidade administrar e dirigir o empreendimento com fins de obter lucro, podendo ser pessoa física, empresário em nome individual ou jurídica, sociedade empresária. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Então, olha só que definição importante, né? Enquanto um tenta manter o padrão, né, da sociedade, no comércio, na indústria, outro já tem o perfil de resolver algum problema que tenha na nossa sociedade, por exemplo, né? Então, um exemplo, empreendimento de tecnologia, aplicativos para que facilitem o dia a dia das pessoas, né?
um empreendimento em marketing digital para que facilite a gerência e administração das redes sociais, né? Tem muitos empresários que não têm essa facilidade em lidar com as redes sociais, né? Aí que entra nós, empreendedores, com uma visão voltada para o mundo digital, em marketing digital, que pode cuidar muito bem da administração dessas redes sociais, né? Cuidar do Facebook, da empresa, construir uma página de website ou um blog para que essa empresa seja divulgada, né? Criar mecanismos e planejamento também para que essa empresa seja toda ela voltada para o mundo digital, né? Eu possa construir um website para que essa empresa possa vender também pela internet, tá? Então, também a gente tem um perfil, né, uma visão totalmente diferente voltada para a sociedade, para a resolução de problemas, ou até mesmo para que a gente consiga atender às necessidades de um determinado público, né? É possível ver várias definições para o termo, e alguns aspectos sempre estarão presentes em todas elas, principalmente no que diz respeito ao comportamento do empreendedor. Tá? Algum desses comportamentos aqui citados, né? Iniciativa e persistência, paixão pelo que faz. Primeiro você tem que escolher algo que você realmente tenha paixão e gosto, né? Quando a gente vai escolher uma carreira acadêmica, nós temos que iniciar uma carreira acadêmica pelo que nós gostamos, né? E não pelo que o pai ou a mãe, de repente, quer que você faça, ou porque terceiros querem que você siga uma carreira determinada. Não, é algo que você realmente tem a paixão de fazer, né? Eu tenho paixão no que faço, né? Eu sou da área de tecnologia, então sempre gostei dessa parte de tecnologia, sempre gostei de trabalhar com consultoria, com cursos e também com consultoria em serviços e produtos relacionados à informática, né? Ter autoconfiança e espírito de liderança, né? Liderança, o ser o líder e o chefe tem papéis e conceitos totalmente diferentes, né? O líder, ele tem aquela questão do empreendedor nato, né? No sangue, ele consegue cativar pessoas, ele consegue ter facilidade de comunicação com as pessoas, ele entende de um processo de uma empresa ou de um empreendimento de uma forma geral, de uma forma globalizada, né? Muitas das vezes ele não tem conhecimento técnico em gestão, mas ele é um líder e consegue fazer com que as pessoas, de repente, deem um rendimento total para que aquela empresa consiga ter sucesso, né? A gente tem exemplos como Bill Gates, por exemplo, né? Steve Jobs, eu acredito que vocês conheçam, né? Bill Gates simplesmente voltou a ser considerado pela revista Forbes, né, americana, como sendo o mais rico, né, do mundo novamente, ou um dos mais, eu não sei como está agora, mas eu acredito que ele ainda seja, né? Ele tem ainda esse patamar aí. Por quê? Ele era um bom programador, ele conseguia construir sistemas operacionais eficientes? Não, ele não era programador, né? Mas ele tinha uma liderança, ele tinha um sentido de empreendimento muito bom que fez com que a Microsoft fosse reconhecida, né? E tenha o seu patamar aí na área de tecnologia como sendo uma referência no mundo todo, né? Todo mundo utiliza o sistema operacional Windows, né? Ele ocupa 70% da fatia hoje no mundo todo que precisa de pessoas que precisam do seu sistema operacional para trabalhar aí nas mais diversas áreas, né? Steve Jobs, da Apple, uma referência, né? Tem até um filme deles, né? Piratas do Vale do Silício. Depois, não sei se alguém assistiu, depois procurem assistir. Conta a história dos dois e é um exemplo de superação na questão de empreendedorismo mesmo, né? O Steve Jobs, ele
Ele foi o fundador da empresa Apple, né? Ele conseguiu um sócio que alavancasse aquela ideia de fundo de quintal, né? De montar um microcomputador, que naquela época era algo assim impensável, né, para grandes empresas. Para que as pessoas queriam um computador daquele? Né? As pessoas nem viam a necessidade. Ele mostrou toda essa necessidade das pessoas terem um computador, quanto o serviço pode ser mais eficiente, né? E aí, então, um certo período depois, o que aconteceu? Ele foi demitido da própria empresa que ele ajudou a fundar, mas como assim demitido, né? Que tinham vários sócios, né? E cada um desses sócios possuía uma fatia maior do que ele. Ele foi demitido da própria empresa, né? E meses depois ele fundou empresas como empresas de animação que produziram grandes filmes, como estou lembrando agora do filme, mas aqueles animais lá que foram produzidos, foram animados em 3D, né, todo o movimento. Deixa eu até procurar aqui. Então, ou seja, ele saiu de uma grande empresa tecnológica como a Apple e conseguiu fundar aí em questões de meses, né, uma grande inovação no mundo digital, que naquela época não tinha empresas de animação, né, fazendo desenhos ainda em computadores, né, e ele criou filmes de animação. Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar. Não está aqui nessa listagem. O mais famoso aí que ele produziu não vai estar nessa lista. Eu dei um branco aqui, eu não consegui lembrar do filme. Mas, por exemplo, aquele Rio 2000, se não me engano, onde tem aquele papagaio, aquele filme de animação lá, foi a empresa dele, né, que produziu. A Pixar Art é o nome da empresa, tá? Pixar Art, lembrei. Pixar Studios, né? Pixar Art. Cadê esse filme aqui mesmo? Não estou lembrado o nome dele. Madagascar, tem outros também da DreamWorks, né? Tem outros estúdios coligados à Pixar Art também. Então, assim, foram grandes desenhos que na época era uma grande inovação, né? Você imaginar que computadores podiam produzir esse tipo de conteúdo, né, para a internet, tá? Então, só voltando aqui ao conteúdo da nossa parte da apostila, né? Ter autoconfiança, espírito de liderança, saber trabalhar em equipe, né, muito importante. Aí tem um outro perfil de empreendedor também, que ele é aquele perfil que é o intraempreendedor, né? Cadê aqui? Ele consegue desenvolver outros perfis de empreendimento, né, de empreendedor,
Porém, ele não consegue ter essa questão de trabalhar em equipe, ele é mais fechado, ele tem sim ideias inovadoras, mas ele é um intraempreendedor, né? Ele desenvolve outros aspectos aí, mas tem a dificuldade de trabalhar o quê? Em equipes, né? Saber aproveitar oportunidades utilizando recursos de forma criativa e transformando o ambiente social e econômico, né? Assume riscos calculados, aquele risco que foi calculado antes, que foi planejado, né? Então, por isso que eu falei para vocês, o plano de negócios, que é um dos assuntos que a gente vai começar a ver já entrando essa semana, né, a partir do modelo de negócios, é algo bem estruturado, onde você vai ver toda, desde dos objetivos, né, da parte financeira, do quanto você vai investir no seu negócio, ele tem como objetivo justamente esse, fazer todo o planejamento de vida do seu empreendimento, né? Saber enxergar as oportunidades, tá? Também nós vamos ver aí um modelo do Sebrae muito interessante, que traz aí como exemplo, né, um modelo de academia, que tem alguns outros cursos, ou outros segmentos relacionados à saúde que foram incorporados, né? Então, esse modelo do Sebrae tem um exemplo muito interessante que vai fazer com que a gente enxergue essas oportunidades, né? Tente observar essas oportunidades aí no nosso dia a dia. Ele precisa ser planejador, ele precisa ser persistente, e precisa ser sociável, né? Você precisa lidar com as pessoas de certa maneira, não tem como, né? Não tem jeito, não tem escapatória aí para quem quer ser empreendedor. O ato de empreender é essencial na sociedade moderna, né? Através dele que as empresas buscam inovação, preocupando em transformar conhecimento em novos produtos, gerando bens e riqueza para os indivíduos e assim modificando o cenário econômico do país. Okay? Aí fala do perfil. Aqui as perguntas que eu recomendo vocês façam e respondam assim, de forma individual para cada um, não é necessário colocar lá na plataforma, nem me enviar lá no nosso grupo. Respondam para vocês mesmos, no final aqui tem um feedback relacionado ao resultado, né? E aí vocês conseguem visualizar que tipo de perfil vocês se encaixam, aí tem um comentário aqui, de repente, o que vocês precisam melhorar, né, nesse perfil, etc. Tá? Bem interessante vocês fazerem, tá? Características do comportamento empreendedor, né? Pesquisas foram realizadas em diferentes países e foi percebido aspectos comuns em comportamentos de empreendedores que obtinham sucesso nos seus empreendimentos e realização dos seus negócios. Algumas características do comportamento empreendedor diante da necessidade de uma abordagem mais simplificada. Características: parte de uma motivação principal, promoção e outras recompensas tradicionais, empreendedor, independência, oportunidade para criar algo novo, né? Referência de tempo, curto prazo, gerenciamento de orçamentos semanais, mensais e com horizonte de planejamento anual. Sobrevivência e alcance do crescimento de negócio, né? Atividade, delega e supervisiona. Envolve-se diretamente, olha só a questão da liderança, né, com a palavra-chefe, né, olha só como que é diferente. O líder, a liderança em si é você se envolver num processo como um todo, né, e não está só na questão de você delegar e supervisionar, tá? Vai muito além de tudo isso, né. Status, preocupa-se com a sua posição na empresa. O empreendedor, ele não se preocupa, ele se preocupa no sucesso como um todo. Ele se preocupa, de repente, se ele tem funcionários naquela empresa, que ele cresça juntamente. Por quê? Porque o sucesso daquele funcionário é o seu sucesso, ele garante a sua estabilidade no mercado. O sucesso de vendas lá, por exemplo, de uma empresa X, né, que detém direitos de vendas dos seus produtos,
você depende deles para que você tenha sucesso. Então, essa preocupação mútua, né, principalmente hoje eu vejo as pessoas comprando empreendimentos, né? Por exemplo, loja de açaí, loja de roupas e etc. Você compra uma consultoria onde você, de repente, compra os produtos daquela empresa, né? Mas a empresa lá não está preocupada em momento algum em delegar treinamento para você de como você pode vender, né, levando em conta hoje a pandemia, as lojas fechadas, trabalhar com o mundo digital de uma forma, né, direta. Então, é a preocupação. Eu tenho que ter preocupação com as minhas empresas que, de repente, estão revendendo os meus produtos. Né? Então, essa preocupação aí é como um todo, né? Ela está se preocupada com um todo aí, com o sucesso, não só da sua empresa, mas o seu negócio de uma visão geral. Como encara o risco, né? O empresário, ele é mais cauteloso, né? O empreendedor, ele tem essa tendência de assumir os riscos, e esses riscos, eles não são, vou investir R$ 100 aqui na publicação do Facebook ADS, né? O Facebook tem um programa ali, né? Um serviço, que você contrata, né? Você faz o pagamento para que a propaganda ela possa ser expandida para um nicho maior de pessoas, né? Então, você tem um perfil, eu quero que a minha propaganda, né, a minha divulgação lá no Facebook seja vinculada para um perfil, para um público de 18 a 25 anos. Então, tem como você fazer essa publicação escolhendo os perfis. Né? Então, eu quero atingir o pessoal do Garavelo, eu quero atingir o pessoal lá do Nova Esperança, aqui de Goiânia, né? Quero que essa propaganda ela atinja o pessoal lá de Anápolis, do setor industrial, né? Enfim, eu não conheço muito bem Anápolis, né? Mas, de repente, atenda a um bairro específico. Tem como eu configurar esses perfis no Facebook? Então, eu preciso do quê? De assumir um risco, de fazer um planejamento, mas que esse risco ele seja calculado. Né? Eu estou fazendo uma divulgação, mas não é uma divulgação qualquer. Eu estou sabendo para quem eu estou fazendo. Né? Não é para qualquer pessoa. Eu estou planejando atingir um certo público. Né? Isso, por exemplo, que aconteceu com o tempo das eleições. Né? A gente trabalhei na divulgação de 2 candidatos, e a gente tinha o quê? A gente tinha a questão de atingir um certo bairro, né, onde aquele candidato fosse obter mais visualizações, né, e fosse ter a maior chance de votos naquela região. Então, você configura a sua propaganda, o meio de como você vai vincular lá no Facebook, de uma forma que atinja somente aquele perfil específico. Né? Planejamento é tudo, né? Falhas e erros. Evita ao máximo os erros e surpresas. Aprende-se com as falhas. Né? O empresário ele tem medo, ele tem receio de errar. Ele faz de tudo para que esteja dentro de um padrão. Não, o empreendedor ele costuma a errar mais, mas ele aprende e consegue sobreviver mais às dificuldades aí no dia a dia. As decisões. Concorda-se sempre com os superiores. O empreendedor busca tomar decisões pautadas na realidade, né, no que realmente é importante para o segmento dele. Né? A quem serve? Aos superiores, né, ao empregado, a empresa de uma forma geral, e o empreendedor. Ele serve aos clientes. É aos clientes que ele vai ter que direcionar um patamar da empresa, direcionar as suas propagandas, direcionar os seus conteúdos aos clientes na qual ele deve seguir e deve se aprimorar cada vez mais para que o seu produto, o seu serviço seja cada vez mais reconhecido. Né? Relacionamento. Funciona de forma hierárquica, né? Ou seja, o empregado lá tem o gerente, tem o diretor,
como que é o relacionamento dos empreendedores? Baseados em diálogos e troca de informações e experiências, né? É onde praticamente não tem aquele nível hierárquico, né? Todos conseguem dialogar e chegar num comum acordo para o melhor do empreendimento. Características. Chegou aqui nas características, né? Autoconfiança, automotivação, criatividade, flexibilidade, iniciativa e perseverança. Tá? Autoconfiança, sente-se seguro em relação aos seus propósitos e projetos. Automotivação, carrega dentro de si a força para encarar os desafios. Criatividade, ter a capacidade de encontrar soluções para os problemas. O empreendedor vai lidar sempre com problemas. Relacionamento com o cliente, a forma como você deve tratar os clientes, a forma como você vai gerar conteúdos para que, de repente, o seu canal no YouTube, para que, de repente, as visualizações nas suas páginas das redes sociais, do Face, do Instagram, aumentem, né, a credibilidade com relação ao seu produto. Você também tem que lidar com esse tipo de situação. Flexibilidade habilita o profissional a repensar as atitudes e posicionamento. Né? Não deu certo de uma maneira, vamos estudar o porquê e vamos reposicionar o nosso produto ou serviço no mercado para que a gente realmente consiga atender às necessidades do nosso cliente. Iniciativa, né? Isso aí é em comum em todas as áreas. Né? Você precisa ter a iniciativa de querer aprender mais, de querer conhecer mais do seu produto, de querer aprender mais sobre a tecnologia, sobre as redes sociais. Precisa estar em você essa vontade de ter iniciativa, né? Aliás, todas essas características aqui, né? Perseverança é aquela questão de você manter o foco no seu empreendimento, crescer cada vez mais, aprender cada vez mais e não desistir de um dia para o outro, né? Por mais que as dificuldades apareçam, a questão da resiliência, né? Que foi comentada em outro material. Mantém-se firme e constante em seus propósitos, sem, contudo, perder a objetividade. Tá? Objetivo e planejamento aqui são as palavras-chave, né? Aqui tem uma questão de reflexão, tem um vídeo que você pode copiar esse link ou clicar diretamente com o botão direito e pedir para abrir uma outra guia e vocês podem ver com mais calma, ok? Bom, a ferramenta que eu, enfim, quero mostrar para vocês é o Canva, né? Como a própria marca, né, criou esse software aí, criou esse aplicativo, essa ferramenta que facilitasse a nossa vida no dia a dia, você consegue criar logomarca, você consegue criar posts para Instagram, consegue criar apresentações, vocês conseguem trabalhar uma série de coisas, inclusive fazer vídeos curtos, né? TikTok, Kawaii, tem outras plataformas aí de vídeos, né? Em que você pode expor, sim, a sua marca, né? O seu produto ou o seu serviço. E de uma forma fácil, porque você não precisa de conhecimento técnico para que você manipule ou trabalhe com esse software aqui. Esse software, ele roda com conexão à internet, de qualquer navegador, seja notebook, seja desktop ou seja celular, ok? Vou deixar esse link aqui no chat de texto. Quem quiser acessar para poder acompanhar, fique à vontade para acessar. Ele é gratuito, tá? Tem a versão gratuita e tem a versão Pro do Canvas, em que alguns recursos, como imagens, que de repente você pode manipular, que tem autoria
né, e que de repente você não pode utilizar-se na versão gratuita, mas utilizando a versão paga, tá? E não é tão caro, de repente, investir em uma plataforma como essa, né? De repente vale a pena investir, mas também não quer dizer que na versão gratuita você não possa trabalhar 100%. Você consegue trabalhar com muitas ferramentas, muitas opções aqui na versão gratuita, tá? Então, quando você entra aqui nesse site, canva.com, você cria, você pode ter acesso à criação de vários produtos, né, no ramo digital, tá? Você consegue trabalhar com as redes sociais, você consegue manipular, criar um vídeo curto aí para colocar nas redes sociais. Tá vendo? Tem infográfico, montagem com fotos, papel de parede, capa de livro, revistas digitais você consegue manipular, protótipo de website, né? Você consegue também montar. O que é um protótipo? É um modelo que não funciona ainda, né? Mas que você pode, de repente, montar um projeto de website, primeiramente para você entender o que cor que você pode trabalhar, que botão que você pode trabalhar, e aí, posteriormente, quando você conhecer, na próxima semana eu vou mostrar para vocês os gerenciadores de criação de websites que você pode trabalhar, e blogs também, que você pode criar de uma forma muito fácil e tranquila. De repente você criar aí para terceiros, né? Você começar um projeto seu inicialmente, e aí à medida que você for aprimorando as técnicas nesses softwares, você vai montando aí para terceiros, para que você possa ter um rendimento a mais. Tá? Então, trabalhar com negócios digitais também não é só venda, mas a gente tem que pensar em todo esse conjunto por trás, né, para você vender o seu produto. Onde que você vai colocar o seu produto? Como que você vai gerar os conteúdos para quem está tentando entender o seu produto? Né? Ah, eu vou montar um website, eu vou colocar lá banners e propagandas, vou montar um blog para que eu possa semanalmente conversar com o meu público, né, a partir desses conteúdos. Então, em uma semana X eu falo um pouquinho, né, principalmente eu que trabalho com a área de informática, né, e a pandemia está voltando essa questão das pessoas ficarem em casa e muitas vezes essa questão da consultoria, do conserto, né, de computadores, da manutenção de computadores, é algo crescente. Então, o que eu tenho que elaborar? Eu tenho que elaborar algum conteúdo, né, para esse perfil de pessoas que estão em home office, que precisam desse tipo de serviço. Né? Mostrar para eles, de repente, um acessório, que é o HD, por exemplo, como que ele funciona, né? Os problemas que trazem a questão da manutenção, né, do computador. Então, eu posso trabalhar com blog. Né? Em paralelo, eu posso criar um canal no YouTube, né? E de repente para aquelas pessoas, eu tenho receio de aparecer no vídeo. Tá? Quando eu comecei, também foi assim, eu tinha aquele receio de aparecer nos vídeos, né? E aí eu fui, tem um programa que faz a questão da voz, né? Então você cria o roteiro, estrutura um texto bonitinho, e aí com o software de voz você consegue simular, né? Você falando, aí você constrói as imagens e etc, sem você estar aparecendo no vídeo, tá? Então tem como a gente fazer isso também, mas é importante a gente estar em todos esses meios, justamente por causa dos nossos clientes, né? E é o nosso maior objetivo, o nosso maior público-alvo, né? Ok, então aqui quando a gente vai criar um design, a gente tem como montar um post para Instagram, né? A gente tem como montar, por exemplo, um modelo de camiseta, trabalhar com logomarcas, cartão de visitas, tem como a gente montar um vídeo, né? Montar convite, cartaz, panfleto, trabalhar com stories, animações para as redes sociais, montar
um protótipo do website, tá? Tem várias coisas aqui que com o tempo vocês vão entrando, vão conhecendo. Como eu disse lá no meu canal, eu tenho várias videoaulas que no curso de design eu ensino passo a passo de como trabalhar com essas ferramentas, né? Então vamos lá, eu vou mostrar um exemplo aqui de como trabalhar com post para Instagram, tá? Clicar aqui em post para Instagram. Mostrar algumas ferramentas para vocês, tá? E você pode perceber que dentro do próprio Canva, na hora que você abre, né? Lembrando que quando você clicar nesse link, ele vai pedir um cadastro, tá? Esse cadastro é gratuito, novamente repetindo. Se você quiser a versão Pro, tem lá um valor, se não me engano é 30, alguma coisa assim, né? Mas tem comunidades no Facebook espalhadas que, de repente, você consegue um desconto para poder ter esse Canva na versão Pro, né? Ou seja, no pacote completo de funcionalidades e ferramentas, tá? Mas essa versão aqui gratuita, repetindo, eu uso a versão gratuita. Para mim, ele já é o suficiente para que eu consiga alcançar as minhas necessidades, né, os meus objetivos que eu tenho no meu dia a dia, tá? Então, aqui eu tenho vários modelos, né, que já vêm prontos, e eu posso, de repente, selecionar um, né, selecionar esse aqui que é gratuito, ó, todos esses que tem grátis, né, inscrito, são layouts gratuitos que você pode utilizar e não tem aquela questão dos direitos autorais, tá? Você pode mudar, inclusive, a estrutura, né? As cores. Quando eu clico aqui no plano de fundo rosa, eu posso vir aqui na parte superior, né? Onde tem essa paleta de cores e trabalhar com a modificação dessa cor, né? Com a personalização. Essa animação que aparece aqui, ela tem uma duração total de 5 minutos, 5 segundos e 4 milésimos de segundo, né? Então, o que que acontece? Eu posso modificar a duração aqui, né? Posso diminuir também, ok? Deixa eu voltar aqui na cor. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma opção de upload, né? Que é onde eu consigo trazer fotos ou arquivos do meu computador ou arquivos que eu consegui fazer o download na internet e consigo trazer para cá também, tá? Vou fazer um exemplo. Vou pegar uma imagem, pegar esse cartão de visita aqui, tá? Em formato PNG. Lá nesse canal do YouTube que eu comentei para vocês desde o começo, eu me ensino passo a passo a trabalhar com cada uma dessas ferramentas, né? Inclusive, eu tenho aulas falando o que é o PNG, quais são esses formatos de imagens, né, que a gente trabalha dentro do Canvas, tá? Então, vou arrastar essa imagem aqui e jogar lá no Canva, ok? Vou fazer o upload. Tá vendo? Ó, ele já traz a imagem para mim aqui, carrega, né? Fazendo com que eu consiga trazer aqui dentro desse modelo do Canva. Tá? Eu posso trabalhar com formatos de tamanho diferentes. Isso aqui eu utilizei uma publicação para o Instagram, né? Mas eu posso trabalhar com tamanhos e formatos diferentes para cada publicação diferente. Facebook, uma capa para o YouTube, por exemplo, né? E etc. Tá? Então, aqui eu consigo redimensionar o tamanho da imagem, né? Eu consigo aumentar ou diminuir de tamanho, eu consigo recortar a imagem, né? Clicando aqui no meio, consigo deletar também, ou aqui perceba que eu consigo girar aí, né, o objeto. Aqui, ó, passo para cá, arrasto para cá, adicione um comentário, clicar aqui em cancelar. Ok. Aqui, ó, eu consigo trabalhar com a questão de você conseguir girar o objeto, né?
E clicando aqui eu consigo posicionar dentro aqui do documento, né, dentro do palco de trabalho. Aqui eu consigo clicar no texto, alterar o conteúdo, né? Consigo diminuir o tamanho. Consigo esticar também essa caixa de texto, se eu precisar, né? Enfim, consigo fazer uma série de configurações aqui, inclusive com a cor da letra, né? Então, escolhi um modelo que veio com uma cor totalmente diferente. Eu consigo vir aqui, ajustar com essa paleta aqui uma cor diferente, né? Vou ver aqui que a letra aqui mudou de cor, né? À medida que eu vou apertando o Ctrl Z no teclado, né, ou simplesmente essa setinha aqui em cima para desfazer, vai voltando, vai desfazendo as opções, né? Então aqui eu posso trazer imagens do meu computador ou que eu tenha feito download na internet, né? E na internet você consegue encontrar facilmente sites que façam o download de uma imagem. Tem sites como o FreePic, por exemplo, que é o FreePic Vetores, né? Você consegue baixar imagens de forma gratuita, tá? Então, tem formatos diferentes, né? Que estão agrupados por categorias, né? Então, é só você colocar o nome aqui da imagem. Então, por exemplo, casas. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, casas, né, nesse site aqui para baixar imagens de forma gratuita, aparecem várias imagens. Uma, lógico, que com a questão da autoria são pagas, mas outras já são gratuitas, né? Então você consegue fazer o download também e trazer e trabalhar lá, de repente, alguma propaganda sua, né? Lá no Canvas, né? Ó, esse aqui eu consigo fazer o download. Download gratuito, né? Ele já fez o download aqui. Eu vou extrair esse arquivo. Ok, eu volto aqui no Canva, né? Vou vir aqui na opção Fotos, ou opção Upload mesmo, imagem, fazer upload, né? Vou fazer upload deste dispositivo. Se você tiver no celular, você consegue fazer também a partir do seu celular. Aqui, downloads. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ok, aqui a imagem, né? Consegui extrair a imagem, vou arrastar aqui, puxar lá para o Canva, para ele fazer o upload. Fez o upload da imagem. Eu clico em cima, ele já vem para cá, trabalhar com ele, né? Diminuir de tamanho, aumentar se eu precisar, redimensionar também, tá? Uma outra ferramenta muito importante para quando a gente traz imagens, faz o download de imagens,
é um site chamado Remove Background, né, ou remove.bg, que ele vai fazer a questão da remoção do fundo branco de uma imagem. A gente sabe que o fundo branco ele muitas vezes atrapalha a nós trabalharmos, né, com o Canva. Então, nós conseguimos, através desse site, remover esses fundos, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui que eu trouxe, ele tem um fundo branco que vai atrapalhar aqui na estrutura, né, da propaganda. Então, eu venho, vou até deletar essa imagem aqui, nesse site, que eu também vou deixar a sugestão para vocês, quiserem já ir conhecendo. Aí no chat de texto, vou fazer o upload, né? E acho que esse aqui mesmo, vamos ver. Isso, essa é a imagem. O que aconteceu? Ele já removeu o fundo branco aqui para mim, né? Feito isso, eu vou clicar em download, arrasta essa imagem lá para o Canva, trazer aqui novamente. E olha só que interessante, ele já veio aqui para mim sem o fundo branco, né? Então aqui você pode trabalhar alguma caixa de texto, né? Aqui em cima, para que você possa trabalhar aí a sua arte, né? A sua divulgação, né? Então, uma das atividades que eu vou deixar para vocês aí durante a semana, né, inclusive vai ser parte do Fórum 2 nosso da semana, é vocês trabalharem com o Canva, conhecerem esse programa, né, esse recurso, e já trabalharem algo no sentido de identidade visual. Eu comentei com vocês, é a criação da logomarca, né, ou criação de uma propaganda, criação de um cartão de visitas digital, por exemplo, né? Tem materiais falando, no meu canal eu falo sobre como criar um cartão digital. No roteiro que eu vou passar para vocês como estudo complementar, mais uma vez repetindo, não é obrigatório, mas é um estudo complementar para que você consiga evoluir nesse curso de empreendedorismo, né? Consiga ter uma outra visão, né? Além do que a gente ficar só na teoria e levando em conta que o nosso encontro ele é curto, né? Tá? Então, aqui eu tenho algumas fotos também que, na versão gratuita, pode perceber que aqui é grátis, né? E que os que têm uma coroinha em cima da imagem, deixa eu mostrar aqui, os que são proibidos nessa versão gratuita, tá? Aqui, por enquanto, todos esses são na versão gratuita, né? Você pode utilizar, ó, na hora que eu clico na imagem, ele já vem aqui para o palco automaticamente. Mas tem um que vai ter a coroa em cima, e aí você não consegue utilizar nessa versão gratuita, né? Então, aqui eu tenho alguns elementos que podem ser trabalhados, né? Por exemplo, esse de letras aqui, que é o quadro, né? Onde você consegue colocar uma imagem dentro da letra ou da forma geométrica. Tem linhas, formas, adesivos, né? Que são usados também. Algumas misturas gradientes, algumas figuras que são organizadas por temas também. Desenhos e etc., que vocês podem incorporar dentro de uma arte, dentro de uma composição digital, né? Tem as ferramentas de texto. Então, pode perceber que muitas figuras, né, muitos elementos, muitos textos já vêm prontos e você só edita para colocar o nome da sua empresa ou, de repente, editar o texto em si, né? As cores também. Então, situações, vocês viram que facilita, né, o nosso dia a dia.
A gente está acostumado, por exemplo, a mexer com Corel Draw, mexer com o Photoshop, outros programas de edição, e normalmente você vai demandar um certo tempo para ter esses conhecimentos técnicos de como manipular esses programas, e que, de repente, com esse Canva, vai encurtar o seu tempo, né? Vai facilitar você a trabalhar com esses recursos, né? No primeiro momento aqui, eu acredito que vocês tenham entendido que não é tão complicado assim, né, de trabalhar com esse software, e que com os vídeos complementares, né, que eu tenho aqui no roteiro já, que eu elaborei para vocês, começarem os seus estudos complementares e conseguir trabalhar com esse software, né? Então tem criação de cartão de visita, tem a questão da criação da logomarca, né, que é a sua identidade visual, como trabalhar estratégias para a produtividade, por exemplo, né, estratégias para o início do seu negócio online, né? Então eu falo sobre uma série de informações, catálogo interativo, ferramenta Blogger, tá? E vários outros temas que a partir de semana que vem nós vamos começar a ver com mais detalhes. Então semana que vem eu já quero trazer para vocês uma ferramenta para criação de website, a como trabalhar com os blogs, né? E também como trabalhar com as redes sociais, para que vocês conheçam ferramentas além daquilo que a gente está habituado no dia a dia. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui você pode colocar recursos de áudio também, música. Então você consegue fazer animação, consegue fazer música para renderizar e enviar para o TikTok ou para o Instagram, né? Você consegue fazer muita coisa bacana com esses recursos aqui. Vídeos também, né? Então eu posso baixar um conteúdo do YouTube, posso gravar um vídeo no celular e de repente trazer para cá para editar, colocar algum filtro, colocar algum texto, né? Então tem uns recursos bem interessantes. Fundo, você pode escolher vários fundos para começar a trabalhar com a sua arte, né? Então tem alguns elementos na frente, ó, mas ele colocou o fundo aqui, né? Então tem como você personalizar tudo que você colocar aqui dentro do seu palco, tem como personalizar, mudando as cores, mudando o texto, e tudo na versão gratuita, né? Você não paga nada para utilizar essas imagens que estão aqui catalogadas como gratuitas, tá? Tem outros elementos aqui que vai aparecer uma coroa em cima, né? Porque você tem que ter a versão Pro para poder ter os direitos de utilizar determinados elementos, né? Mas tem muita coisa gratuita que serve para você trabalhar no dia a dia. Bom, quase 8 horas agora, pessoal, chegou no nosso tempo limite, né? Eu gostaria de abrir para vocês, para de repente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a aula de hoje, sobre o que foi falado do conteúdo da apostila, né, perguntar alguma coisa que de repente eu não tenha falado nesse primeiro momento, né, professor, esse tema aqui a gente vai falar sobre isso, eu gostaria dessa abertura, né, podem abrir o microfone, podem se manifestar aqui no chat de texto, para que vocês possam se manifestar com relação às dúvidas, tá? Agora é o momento que eu queria abrir para vocês, tá? Fiquem à vontade para estarem perguntando. Não se esqueçam de fazer o fórum de discussão 1, né, que é aquilo que eu comentei no início da aula, de preencher o apresente, né, eu quero conhecer cada um de vocês. E dentro desse fórum de discussão, se você quiser deixar uma dúvida ou sugestão para as próximas aulas, pode deixar por lá também. Aproveite lá o nosso WhatsApp para que vocês possam compartilhar dessas experiências, né? E, de repente, deixar uma sugestão para a aula que vem, né? Professor, traz esse assunto aqui que é muito interessante, vai ser de suma importância.
Não tem problema, estou aberto para que vocês possam trazer essas ideias, a gente pode trocar essas ideias, essas experiências, né? Pessoal, no marketing digital eu comecei praticamente na época da pandemia, né? Passado que, graças a Deus, eu continuei trabalhando em casa, né? Consegui manter o padrão, mas trabalhando muito, né? E as pessoas pensam que trabalhar no marketing digital é algo fácil, não é, tá? Ser YouTube não é fácil, gerar conteúdos para Facebook não é fácil, você precisa ter essa disciplina, esse planejamento. Nós temos um modelo de planilha que faz justamente essa gestão na hora de você gerar o conteúdo, né? Por exemplo, a gente tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o blog e tem o site. Para cada dia da semana, eu posso elaborar uma estratégia específica para que eu possa trabalhar com cada uma dessas redes sociais. Não é todo dia que você vai divulgar o seu produto, não é todo dia que você vai gerar conteúdo, né? Existe um planejamento para tudo, né? Então, inclusive horário, né? Para divulgar o produto, quais são os horários recomendáveis aí para que você possa divulgar, né? Então, por exemplo, geralmente você não divulga na sexta, tá? E na segunda de manhã, né? As pessoas ainda estão começando o seu dia, né? Estão começando a se habituar com a rotina da semana. Você começa a divulgar em si no horário do almoço, onde as pessoas estão com o celular na mão, estão tendo contato com o celular, intercala sempre-se os dias, né? Então existe toda uma estratégia que eu quero trazer com mais detalhes para vocês aí ao decorrer da semana, ao decorrer desses dias, tá? Então, cada dia dessa semana eu vou trazendo alguma dica importante para vocês, e eu quero que vocês pensem para o próximo fórum de discussão, eu quero que vocês tragam algo prático, né? Pô, professor, nossa, o professor trouxe o Canva na aula passada, eu consegui fazer isso aqui no Canva, né? Eu consegui montar uma propaganda, eu consegui trabalhar a identidade visual do meu projeto, do meu futuro projeto, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem algo na identidade visual de vocês, trabalhando com Canva, né? E já pensando no modelo de negócio de vocês, tá? Essa seria a atividade prática para o Fórum de Discussão 2. Jânia, eu vou ter que sair agora, mas muito obrigado. Ok. Pessoal, então, desejar um resto de feriado, uma sexta-feira santa abençoado para todos. Durante a semana eu coloco, então, essas dicas de estudos todos os dias, todos os materiais que nós estudamos na aula de hoje, eu volto a colocar lá no grupo, tá? Por mais qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E pode mandar mensagem aí, independente da hora, o dia da semana aí, sempre que eu ver, eu acabo respondendo na mesma hora, tá bom? Um excelente final de semana a todos vocês, fiquem com Deus, aí a gente vai se comunicando lá no grupo, tá bom? Fique atento aos comunicados por lá. Muito obrigado.